Bom dia, valente da fé. Romanos 12:2 diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Marta, quando passou parte do verão na Venezuela, a comida era excelente, as pessoas agradabilíssimas, o clima e hospitalidade maravilhosos. No início, no entanto, ela reconheceu que as suas opiniões sobre a gestão do tempo eram muito diferentes da deles. Se planejavam almoçar ao meio-dia, isso significava entre meio-dia e 1 hora. Os prazos das reuniões ou viagens também eram aproximados. Ela descobriu que sua pontualidade era muito mais cultural do que tinha percebido. Em geral, entende-se por cultura o tecido que se cria a nível social a partir das diversas tradições e costumes de uma comunidade. As pessoas que pertencem a uma determinada sociedade expressam-se e comportam-se de uma forma que caracteriza o grupo em questão. Sem que percebamos, os nossos valores culturais nos moldam. Paulo chama essa forma cultural de mundo. Aqui, mundo não significa o universo físico, e sim as formas de pensar que permeiam a nossa existência, as suposições não questionadas, os ideais que nos foram orientados e repassados por vivermos em determinada época. O reino de Deus tem uma cultura, um jeito de ser, fruto dos valores que ele carrega em si por causa da natureza divina. E o mundo não é o nosso modelo, Cristo é, sua palavra é. Entenda que, se não compreendermos isso, não seremos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Abra mão de querer fazer parte daquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Somos seres espirituais, nossa natureza mudou, fomos transportados para outro reino e esse mundo não é e jamais será nosso modelo. Paulo nos ensina a ser vigilantes para não imitarmos o comportamento e os costumes deste mundo. Em 1 Pedro 1,14 diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Os estudiosos modernos da área da educação costumam nos lembrar que tanto a formação do nosso caráter quanto da nossa personalidade ocorrem por meio da socialização. Eles ensinam que uma pessoa aprende atitudes, emoções e valores sendo socializada em uma cultura. Porém, muito antes dos estudiosos, a Bíblia já ensinava que a aprendizagem se dá por meio de contato e convivência com os outros, andando pelo caminho. Olha o que diz Deuteronômio 6,7. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E Provérbios 4:3-4 diz assim também: Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Mas ela vai além, quando afirma que a influência das pessoas umas sobre as outras é uma força poderosa que atinge a todos. Devemos ser transformados pela mudança em nosso modo de pensar, em vez de assumirmos passivamente as formas de pensar e crer que nos cercam. Somos chamados a buscar conscientemente o modo de pensar de Deus e aprender a entender a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muitos dizem que querem seguir a vontade de Deus, quando a vontade de Deus parece estar em acordo com a nossa vontade, com o que achamos e queremos, estamos diante de uma facilidade de segui-la, de compreendê-la, de aceitá-la. No entanto, em muitos momentos, a vontade de Deus nos incomoda, nos confronta, pois é totalmente o contrário ao que achamos que deveria ser. Há um processo para chegarmos ao centro da vontade de Deus. Estamos acostumados a viver em um mundo próprio,
onde nós mesmos nos assentamos no trono para governar nossas vidas e satisfazer nossas vontades segundo nossa própria forma de pensar. Nosso eu precisa se calar, nossa forma de pensar deve ser transformada pela palavra para podermos ouvir e obedecer à voz de Deus. Jesus estava angustiado, triste, nem de perto a realidade de passar pelo sofrimento da cruz era agradável, gostoso e desejável. Ele então expõe a Deus o seu incômodo. Olha só, Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Uma oração de quem está confrontado com a vontade de Deus, de quem preferia que as coisas fossem de outra forma, talvez menos dolorosa. Nem sempre a vontade de Deus será aquilo que a nossa vontade deseja. Nesse ponto, muitos desistem de seguir a Deus, abandonam a fé, se desviam e amaldiçoam. O exemplo de Jesus nos mostra que a vontade de Deus sempre deve prevalecer sobre a nossa vontade. Depois de compreender o seu próprio coração e a vontade de Deus, lá em Mateus 26, ele continua: Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Diante de decisões grandes e pequenas, devemos concluir que confiar na vontade de Deus envolve descansar ativamente em sua sabedoria e nos submeter à sua palavra. Enquanto não entendermos os acontecimentos à nossa volta, sabemos com certeza que a vontade de Deus envolve santidade e ações de graça a cada momento, independente das circunstâncias. Podemos ser tentados a nos preocupar com o amanhã, mas um estudo da vontade de Deus nos convoca para uma vida de obediência hoje. Que aprendamos a seguir a Deus ao invés de todas as outras vozes que nos cercam. As dificuldades, os momentos dolorosos são inevitáveis, porém é nesses momentos críticos que realmente descobrimos onde estamos firmados, onde está a nossa fé e em quem a colocamos. O que você precisa que Jesus faça em sua vida hoje? Tem algo que está incomodando o seu coração? O pecado tem arrebentado você por dentro? Não desista, arrependa-se e escolha viver a vontade de Deus. E Ele transformará a sua vida. Tenha um dia de bênção, de alegria, de vitórias. Eu te abençoo em nome de Jesus.